fazer uma oração antes da palavra? 在开始之前，让我们低头同心祷告。Papai no céu, muito obrigado por mais este domingo. 亲爱的天父，我们感谢你再一次赐给我们来敬拜主你的今天。E obrigado pelo teu amor e graça que se renovam a cada dia sobre nossas vidas. 感谢你的慈爱，以你的恩典，在每日都能够更新。Pedimos por essa mesma graça e amor a trabalhar nos nossos corações hoje, 我们恳求主，你以同样的慈爱，以同样的心，今天在我们的身上，在我们的心灵动工， para que a tua palavra encontre terra fértil em nossos corações. 让你的话语能够在我们的心田里面来种下这个种子，能够发芽茁壮。 E assim oramos no nome de Jesus Cristo. 这 Amém. 样祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。 Amém. No início dos versículos de hoje, você encontra o convite de Deus para você. 在今天经文的开头，我们可以看到神的邀请， Volte a Deus. 回到神的身边。 Ele está te esperando com amor, graça, compaixão e abundância de perdão para a sua vida. 他以慈爱、恩典、怜悯以及丰盛的宽恕，正等待着我们。 Mas talvez o maior desafio não esteja em voltar a Deus. 也许最大的挑战不是回到神的身边。 Quantas vezes você já pediu perdão pelo mesmo pecado? 试问，你曾经为同一个过犯向神求过多少次的赦免呢？ Quantos cultos e metas de ano novo você já não participou e fez para se reconectar com Deus, para depois de algumas semanas ou meses voltar à mesma frieza e indiferença espiritual? 试问，你参加过多少次的新年崇拜的聚会，立下了新年的新目标，要跟神更亲密，结果几周或者是几个月后，灵命就降温，然后逐渐的疏离神呢？ Quantas vezes você já não recebeu oração e se entregou a Deus para depois sentir-se culpado de não continuar com Deus? 多少次你祷告，将自己交托给神之后，又因为无法持续与他同行而感到愧疚呢？ Talvez o maior desafio não esteja em voltar mais uma vez a Deus. 也许最大的挑战不是再次回到神的面前， Mas os versículos de hoje te apresentam a solução. 今天的经文为你我提供了解决的方案。 Olhando o contexto com mais calma e detalhe, tudo vem de Deus. 我们仔细的看这段经文，了解它，就不难看到一切都是从神而来。 Nos primeiros versículos do capítulo 55, Deus convida você a ouvir, voltar e retornar antes mesmo de você apresentar algum fruto de arrependimento. 在第55章的前几节当中，神邀请我们寻找、求告、回转，甚至在你我尚未认罪悔改之前， Antes de você decidir voltar e esquecer os maus caminhos, Deus está te chamando para voltar. 在我们定义回转并离弃罪恶的道路之前，神已经呼唤我们归向他。 No versículo 7, Deus está oferecendo misericórdia, isto é, o amor compassivo dele por você. 在第7节，神给予连续，也就是他对你我施行的慈爱。 O amor que está esperando o pecador voltar, se arrepender, se reconectar com o Criador. 这份爱等待着罪人回转、悔改，重新与创造者和好，并且结连在一起。 Não só o amor dele é descrito como misericórdia, mas como perdão. 神的爱不仅仅是怜悯，同时也是赦免。 Só que o perdão de Deus não é um perdão, tá bom, eu te perdoo. 但这不是那一种好吧，我原谅你的赦免。 O perdão de Deus não é um perdão sofrido nos limites do relacionamento, não. 神的爱不是那种受了苦的一种宽恕，这
这种是一种关系的一个极限。神的赦免不是这样子的， É perdão abundante, restaurador, cheio de reconciliação. 他所施行的是丰盛、修复，并且充满包容的冠冕。Nos versículos 12 e 13, Deus descreve uma vida de festa, celebração, alegria e glória que Ele se compromete a trazer para o seu povo. 在第12和13节中，神描述了一个充满欢喜、平安、喜乐和荣耀的生活，他承诺要赐予他的子民。 Todos os verbos apontam para um futuro que acontecerá. 在这里，所有的动词都指向了将来他必成就的事。 Deus fará acontecer para o seu povo. 神必为他的子民成就 Esperança certa. 有福的盼望。 Isso mostra que o convite de Deus se começa e se repete por todo o capítulo 55, é por amor que se apresenta em compaixão. 所以我们可以看到，神的邀约从第55章开始，贯穿全章，为了怜悯所呈现的这一份爱。 É o convite de Deus para o perdão que te leva à reconciliação e esperança certa. 这是神所立的约，借由赦免引领我们走向正道和有福的盼望。 Só que o maior desafio não está em voltar a Deus. 只是最大的挑战不在于回到神的面前， O maior desafio não está em voltar, mas de ressignificar a sua volta no coração de Deus, em quem Deus realmente é. 最大的挑战不在于回转，而在于重新赋予这个回转意义，在神的心中真正的认识他是谁。 Depois de apresentar o convite de Deus e o que Deus faz, as Escrituras fazem questão de apresentar quem Deus é nos versículos 8 e 9. 在讲述了神的邀约和他的作为之后，特别在第8和第9章第9节中宣告他是谁。 Que Deus é diferente de mim e de você. 神与你和与我是不同的， Que os caminhos dele e os pensamentos dele são superiores ao meu e ao seu. 他的道路非同我们的道路，他的意念高过你我的意念。 Em primeira instância, os versículos 8 e 9 aparentam um consolo oferecido para algo que dá errado ou não sai como esperado. 初看的时候，第8和第9节似乎诉说着一种安慰，就是当事情出错，或者是没有如我们预期时， Os planos de Deus são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. 神的计划比我们的高远，神的意念比我们的高深。 O contrato não deu certo, 那份没有签下的合同，算了吧，神的意思。 as vendas de fim do ano não foram tão boas assim. 年底的业绩没有那么好，没关系，神的意思。 A viagem para a praia foi cancelada, o avião atrasou. 飞机误点或者是海边的旅游被取消，是神的意思。 Tudo bem, porque os planos e pensamentos de Deus são maiores. 那怎么办呢？因为神的计划和意思比我们的更宏大。 Não que isso deixe de ser verdade, mas o contexto dessa passagem te apresenta um entendimento diferente. 这并不意味着不对，但是这段经文的背景呈现了神的意念宏远。 Não é sobre o Deus distante, superior e inescrutável que você tem em sua frente. 在你面前的这一位神，不是遥远、高高在上、难以理解的神， Mas é sobre o Deus que não funciona, não pensa, não sente e não reage como você. 而是那一位不像人一样运作、不像人一样思考、感受或者是反应的神。 Diante da sua volta, isso não significa que na sua falha, na sua miséria, no seu pecado, no seu sofrimento e na sua necessidade por arrependimento, Deus é diferente de você. 我们的回归意味着曾经历经失败，曾经遭受痛苦，
曾经犯下罪过，曾经遇到苦难，以及曾经深切急迫的需要神的赦免。但是神与你我不同。Deus está dizendo: abandone os seus maus caminhos, aceite o meu convite, volte a mim. 神说：离弃那一些恶行，接受我的邀请，归向我。Eu tenho amor de sobra e perdão abundante para você, porque eu não sou como você. 他说：我对你预备了丰盛的慈爱和宽恕，因为我与你不同。A nossa perspectiva de Deus precisa mudar. 我们对神的观点需要改变。Você precisa enxergar Deus de acordo com os versos 8 e 9. 我们要根据第8和第9节来看。Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. 耶和华说：我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。Os versos 8 e 9 apresentam um Deus diferente de quem você é. 第8和第9节叙述了与我们人截然不同的真神。Deus muito além daquilo que você consegue imaginar. 一位远超乎我们所能思想的神。O que você pensa quando enxerga em você mesmo a necessidade de voltar a Deus novamente? 当看到自己我们需要回转向神的时候，你有什么想法？ O que você sente quando pensa na palavra arrependimento? 当听到悔改这个词的时候，你有什么感受？ O que você sente com os seus pecados, a sua falha, preguiça, descontrole, inconstância, desânimo e frieza espiritual diante de Deus? 在神的面前，对自己所犯的罪过、懒惰、失控、不稳定、灰心沮丧、属灵冷漠等等的缺失，你有什么感受？ O padrão, o script, o natural do ego humano manchado pelo pecado é o de se buscar uma ação. 被罪玷污的人类的本性、天性、本能的做法，就是要有所行动。 Algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado. 必须有所行动，必须有所改变。 Vou orar, vou sentar na frente, vou ofertar. 我要祷告，我要往前面做，我要奉献。 Vou me comprometer pela segunda, terceira, quarta, quinta vez para poder mudar e voltar a Deus. 我们向自己承诺，我要2次、3次、4次、5次努力的承诺，才能够有所改变，得以归向神的面。 A primeira reação dos nossos quebrados e manchados corações é o de agir, de remediar, de equilibrar a balança cósmica dos certos e errados. 我们破碎和污秽的心灵的第一个反应就是行动，来补救在对和错的天平之间，尝试着找到一个平衡点。 É o de tentar consertar o que está quebrado em nossas vidas diante de Deus. 我们尽自己所能，尝试着修补生命中所遭受的破碎。 Afinal de contas, como é possível alguém me oferecer o perdão antes mesmo de eu pedir ou querer mudar? 我们会想说，毕竟谁会在我们还没有祈求，或者是想要改变之前，就先饶恕我们呢？ Como ele pode me oferecer restauração antes mesmo de eu me transformar? 谁会在我们尚未改变之前，就先给我们这个修复的机会呢？ Como ele pode oferecer a vida de um príncipe e princesa quando eu ainda me visto e me sinto como um mendigo? 谁会在我们无法遮蔽、身如乞丐的时候，赐予我们公主与王子的新生活呢？ Como ele pode garantir uma transformação em minha vida quando eu não acredito conseguir fazer?
神怎么能够保证我们自己都无法做到的事，会真正的在我们生命当中发生呢？ Como pode alguém ser tão superior e ao mesmo tempo tão compassivo? 怎么会有人如此的超越，但是又富有怜悯呢？ Como pode alguém ser tão poderoso e ao mesmo tempo tão gracioso? 怎么会有人既如此的强大，又充满恩典呢？ Deus pode, Deus faz, Deus é. 神可以，神做得到，神就是如此。 E é por isso que Deus revela seu coração a compartilhar seus pensamentos e caminhos nos versos 8 e 9. 所以，神在8和9节中，借由宣告他的道路和意念，向我们揭示他的心意。 Deus lança o convite, anuncia a grandeza do seu amor, perdão e compaixão, e te chama de volta para Ele. 神发出这个邀约，宣告他长阔高深的爱，他的赦免以及连续，呼唤我们回到他的身边， Não para que você conserte algo, 并非要我们补救什么， não para que você parcele algum tipo de vida santa a ser pago ou remedie o seu coração para poder continuamente estar com Ele, não. 他也不要我们分期去支付这个拥有圣洁生活的任何代价，或者是修补我们的心，来继续的与他同在。 Deus mostra a profundidade do coração dele no contexto do perdão, amor e compaixão. 神透过宽恕、爱与怜悯的交织，来揭示他内心的深度。 Isso para mostrar para você que quando você pede perdão pela 20ª vez, pelo mesmo pecado nessa semana, para Deus não é peso, desânimo, decepção ou desagradável, mas é uma alegria. 这就是为了证明给你看，如果在本周内你第20次为某一个罪向神祈求赦免时，对他来说，这个绝对不是一个重担、沮丧、打击或者是失望。对神来说，这是一个喜悦的事。 Por isso que o versículo 9 expressa a diferença entre os pensamentos e caminhos de Deus e os nossos, como a distância entre o céu e a terra. 因此，在第9节表达了神的意念和道路与我们的不同，像天跟地之间的距离一样。 Porque a distância do céu e da terra é a diferença entre o amor, graça, perdão e misericórdia do coração de Deus e o meu. 因为天与地之间的距离，就是神心中的爱、恩典、宽恕、怜悯与我们之间的差距。 Em Efésios 2:4, Paulo nos lembra novamente dizendo: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. 在以弗所书2章第4节说到，保罗再次的提醒我们说：然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。 Deus é rico em misericórdia. Misericórdia é algo que não falta nele. 神有丰富的怜悯，在他里面怜悯永不缺乏。 Deus é muito, mas muito maior do que eu ou você. 神确实比你我更广阔、更宏大。 Claro que você precisa sim mudar. 当然，在你我的生活当中需要有所改变， Fazer escolhas diferentes no seu dia a dia. 在你我的日常生活中有所选择， Escolhas que refletem melhor o seu relacionamento com Deus e o seu amor para Deus. 我们需要做出反映神与神之间的关系，以及回应他爱的选择。 Abdicar, recusar e abandonar vícios e prazeres que desagradam a Deus. 我们需要选择放下，选择拒绝，并且抛弃那些让神不喜悦的恶习。 Mas segundo o coração de Deus, você não conseguir não é o fim, porque Deus resolveu esse problema na morte e ressurreição de Cristo. 但是按照神的心思，如果我们达不到，也并非是尽头，因为他在耶稣基督的死与复活中解决了这个问题。 A sua incapacidade e pecado não são barreiras para você voltar. 我们的无能与罪过，并不是回转向神的障碍。 A sua incapacidade, amor e compassivo e abundância de perdão te esperam no Senhor.
神以丰盛的慈爱和无尽的宽恕等着我们归向他。E os versículos 10 e 11 novamente lançam esperança e descanso a você. 在第10到11节再次的带来希望以及安慰。Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. 10节，雨雪从天而降，并不返回，却要滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。11节，我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。As palavras de Deus nunca são vazias. 神的话从不落空， Se Deus falou, Ele está a fazer e Ele fará. 神若开口，他就运行，他必成就。Filipenses 2:13 diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. 腓立比书2章13节说道：因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。 É Deus, este é o coração de Deus agindo dentro de você. 是神，这就是神的美意，在我们的心里运行。 Você tem lutado contra o mesmo pecado 1, 2, 3 ou 5 anos da sua vida e se sente um derrotado espiritual? 你是否在生活中的1年、2年、3年、5年内，与同一个罪过征战过，并且感到自己在属灵上失败了？ Você se encontra com dúvidas e mais dúvidas de fé e se pergunta se Deus olha para você com olhares desagradáveis por sua falta de fé? 你是否对信仰感到疑惑重重，一再而再地问自己：神是否因为你信心上的缺失，而用不悦的眼光看着你？ Você se enxerga a mesma criança espiritual desde a época da sua adolescência, questionando a sua caminhada com Jesus? 你是否依然把自己当作年少时的一个属灵的顽童，质疑你跟耶稣同行的旅程？ Você olha para trás e vê a sua vida como uma montanha russa de fé, sempre com altos e baixos espirituais, te levando a questionar a paciência de Deus com você? 当你回首过去，是否看到自己的人生如一座信仰的云霄飞车，总是不断的经历灵命上的高低起伏，让你质疑神对你的耐心？ Talvez você já tenha se recomprometido a Deus pela 26ª vez e não enxerga o valor de voltar a Deus novamente. 又或许你已经第26次向神承诺，但仍然看不清楚再一次回到神面前的意义。 É para você que Deus fala, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. 请看神对你说的话。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。” Para você que está cansado consigo mesmo, 这段经文献给你，那位对自己感到疲惫的人。 você que se sente cauterizado e insensível para viver o mesmo ciclo espiritual de altos e baixos, 这段经文献给你，那位感觉被灼伤、已经麻木、不断经历灵命高低起伏循环的人。
Para você que está cansado de voltar para Deus, para depois regredir para o mesmo lugar de pecado e prazeres. 这段经文献给你，一次一次回转，却又退到罪恶与欢愉之地的人。Para você que se sente envergonhado e não consegue se livrar dessa sensação de desapontamento por suas falhas e vaciladas. 这段经文献给你，对自己的错误和失败感到羞愧、陷入失望的人。Olhe para Deus. 请仰望神， Olhe para o coração dele. 请看向神的内心。 Deus se alegra em te receber novamente, 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 novamente. 神喜悦一次再一次，又一次又再一次的接纳你。 O perdão dele, a misericórdia dele, a graça dele, o amor dele não funcionam como o meu ou os seus. 他的宽恕，他的怜悯，他的恩典，以他的慈爱与你我的不同。 E ainda bem que não. 幸好不同， Olhe para ele 请仰望神， e receba a coragem e graça para voltar. 并且以勇气与恩典回转向他， Porque Deus nunca se cansou de te perdoar. 因为神从不会因为一次又一次的赦免我们而感觉到累。 Vamos orar? 我们一同来低头祷告。 Papai no céu, muito obrigado por compartilhar o seu coração. 亲爱的天父，我们感谢你再一次与我们分享你心中的话语。 Muito obrigado por nos lembrar que você é Deus. 感谢你再一次的跟我们提醒你是神， E como Deus é muito maior e mais maravilhoso do que podemos imaginar. 你的位格让我们知道你的恩典，你的何等的伟大， Nos ajuda a acreditar em tua grandeza. 让我们能够相信你的伟大， Nos ajuda a enxergar a tua grandeza. 让我们能够看见你在我们生命当中的作为， Para que assim possamos descobrir esse Deus que se alegra em perdoar. 让我们能够看见这位喜悦再一次的赦免我们的神， Para assim podermos enxergar esse Deus que sempre se alegra em nos receber. 我们能够看到这位一次又一次欢欣迎接我们回转向他的神。 Para que assim possamos entender quão grande é o teu amor por nós. 我们这样子可以知道你对我们的爱何等的长阔高深。 Que da mesma forma que você não se cansa em nos perdoar, 同样的，你不会厌倦一次又一次的赦免我们， que olhando para você nunca nos cansemos de pedir perdão e retornar aos teus braços. 在你的面前，我们也不会感到厌倦，一次又一次的向你 E 呼求。 nesse perdão e graça, oramos em nome de Jesus. Amém. 在此，我们以饶恕的一个祈求来到你的面前，我们将祷告，奉主耶稣基督的圣名。